Nossa Senhora em Fátima revela a Santa Jacinta: os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Hão de vir umas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Agora você vai ver as objeções comuns usadas para rejeitar a modéstia e defender essas modas que Nossa Senhora avisou que ofenderiam muito a Nosso Senhor. Que mal tem a forma como me visto? Pode ao menos suspeitar que o fato de expor o corpo da mulher ou também do homem, do modo como faz, pode ser terrivelmente provocante. Aqueles que me veem vestida desta maneira não são forçados a pecar. Podemos admitir isso, mas não deveremos nós, sempre que pudermos, reduzir as ofensas que o nosso Divino Senhor recebe. Ai de nós se somos indiferentes neste ponto. Ai de nós se a nossa conduta com tal indiferença alicia os outros ao pecado. Sabemos que alguns homens de alma sã resistirão totalmente a essas mulheres provocadoras e que não só pecarão como ganharão mérito. Outros, porém, sendo fracos, consentirão no que lhes é proibido e, segundo as Sagradas Escrituras, por os ter atraído desnecessariamente ao mal, terá parte também no seu pecado, como diz em Mateus capítulo 18, versículo 7. Todas as outras moças se vestem desta maneira. Admitimos o triste fato de muitas moças serem assim levianas, mas mesmo que todas elas o fossem, não deverias segui-las como um exemplo. Você não se considera capaz de tomar decisões sensatas nos seus assuntos pessoais? Então, se tem a liberdade, o privilégio e o dever moral de procurar a virtude e o céu, por que e para que seguir o rebanho inconscientemente? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que seguem por ele. Como é estreita a porta, e quão apertado é o caminho que conduz à vida, e como são poucos os que encontram. Como diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Deixe que o seu sentido de responsabilidade e de integridade a distinguam do rebanho. Não pretendo ser maliciosa. Posso até acreditar que não, mas o prejuízo moral que estás causando, vestindo-se sem se importar com as consequências, é um mal pela qual terás de responder. Roupa não define caráter, o que importa é o coração. Mas a fé, sem obras, é morta em si mesma, como diz em Tiago, capítulo 2, versículo 17. E é o nosso corpo regenerado pelo santo batismo que se torna templo de Deus vivo, tabernáculo vivo da diviníssima Eucaristia. A dignidade do corpo de um cristão exige que ele se vista de maneira adequada. Agora vós sois parte do corpo de Cristo e membros de um só corpo, como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Exorto-vos, pois, irmãos, a que, pela graça de Deus, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a quem deveis prestar serviço, como diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Acho que devo ser elegante e andar na moda. Eu poderia responder-lhe que há muitas senhoras e moças bem formadas que, usando um pouco de imaginação, conseguem vestir-se com charme e com uma modéstia atraente. Mas cuidado com o estilo que, seduzindo os homens inclinados a morais corruptas, serve apenas à vaidade e o demônio, pois é uma trágica ilusão. Não importa como mudam as modas e os gostos, a lei moral não muda nunca. Muitas vezes é difícil avaliar se um vestido é modesto ou não. Ora, reflita: se suspeitas que um prato de comida está envenenado, não o serves a ninguém, com medo do mal que faria.
Então, e ainda com muito mais razão de ser, não hás de agir em total segurança, se ponderando, tiveres qualquer suspeita de que sua forma de vestir pode ser uma fonte de mal. Uma consciência íntegra não reconhecerá o pecado como o maior dos males? Recuso-me a ser fanática e hipócrita. Mas como pode ser errado agir de acordo com uma consciência íntegra, que ele diz que uma ofensa contra Deus Todo-Poderoso é verdadeiramente o maior dos males? Um fanático ou um hipócrita é uma pessoa que finge odiar o pecado e amar a Deus, quando verdadeiramente não se importa nada com tais coisas. Mas se eu lhe peço para se importar com tudo isto, como pode ser algo errado? Retidão, que muitas vezes requer suor, lágrimas e coragem. Nunca é o mesmo que fanatismo e hipocrisia. E então os santos que lutaram corajosamente contra a imodéstia terão sido fanáticos e hipócritas. Os homens gostam mais de mim assim. Isso pode ser verdade para os homens que preferem um pouco de prazer à amizade de Deus, mas já não é a verdade para homens que vivem de acordo com uma consciência reta. Além disso, lembre-se que é a Deus que um dia terás de prestar contas, não aos homens. O que é lindo é para se ver. Eu poderia contrapor dizendo que, quando a beleza física é por demais mostrada, perde o seu encanto. Além disso, há uma beleza física que não pode ser exposta sem daí advir uma atração que tenta os homens a satisfações proibidas. Por outro lado, se pensas na beleza que há em mostrar as pernas, por que é que nunca pensaste na beleza que existe em mostrar uma modéstia cristã e uma solicitude com o bem das almas? Mas eu tenho muito calor. É claro que consegues aguentar o calor quando quiseres. Com certeza, uma boa consciência é digna de um pouco deste tipo de sofrimento. Muitas almas boas fazem o sacrifício de aguentar o calor de bom grado, com a intenção de oferecerem essa penitência a Deus. Mas é triste dizê-lo. Durante o tempo quente, algumas moças e senhoras vão escassamente vestidas à Santa Missa e às outras reuniões da igreja, elas que, no entanto, se vestem com modéstia quando trabalham no escritório, onde recebem todo tipo de pessoas, quando são professoras ou quando trabalham em salões de venda, onde devem atender todo tipo de clientes. Eu possuo o livre-arbítrio e posso tomar decisões em liberdade. Certamente não queres ir para o inferno, e para merecer ir, não é preciso ser-se um criminoso, com a cabeça a prêmio. É preciso muito menos que isso. Basta cometer pecados mortais contra qualquer dos mandamentos da lei de Deus. E eu tenho 1000 maneiras para impedir de ir para lá. Eu mesmo para lá irei, se não tentar salvar os outros de lá caírem. Se pretende ser cristã de fato, e não apenas de nome, se queres ajudar e não impedir a ação da graça para reformar as consciências, se amanhã não quer sentir remorsos nem o peso da culpa, redobre então o cuidado para se vestir seguindo a modéstia mariana, para poder mostrar-se como uma mulher cristã e não apenas como uma simples armadilha para os homens, para poder elevar-se e inspirar um amor casto, e não incitar a prazeres proibidos. Permita a Deus que a sua consciência, agora bem esclarecida, a guie e que nada a desvie, com enganos de sua vocação à santidade, pureza e eterna salvação.